ser só a língua. E a gente fica super aí confuso. a gente vem para uma coisa muito polêmica. O quê? Que é o pronome neutro, é a Ih, falou linguagem da que pessoa quer... certa. Linguagem não binária. Linguagem não binária, porque falam, se a linguagem ela muda, então vamos mudar agora. Mas também não é assim. Não, aí é um... Aí... Elo. Não, não aí é é ele carnaval. nem ela, é elo. Não é, não. menino nem menina, é menine. Menine. o nome disso é palhaçade. É, palhaçade. Meu filho, ele ia adorar essa linguagem, porque ele tá no sapo, o CIP, no LIV, o PIP, Kini. Ele já tá aprendendo linguagem neutra sem você saber, né? Tá vendo? ECP no LVP perqueneque. É um absurdo, é um absurdo. E eu não entendo, porque a linguagem, ela não é preconceituosa. Preconceituoso é quem usa a linguagem, né? A linguagem em si, ela é um instrumento, entendeu? Eu não consigo ver... E a gente tem várias palavras também que elas não designam, por exemplo, presidente, né? Presidente é para homem, para mulher, né? E qual que é? Por que nasce isso? Por que se faz um alarde? Às vezes a gente também fica muito preocupado e é uma parcela muito pequena também que faz esse barulho e a gente fica preocupado também. Exato, nem 2%. É, exatamente. Vamos lá. O dialeto não binário eu chamo de dialeto porque é um modo de falar, né, de um grupo específico, marginalizado, e isso que designa o que é um dialeto, né? Dialeto é um modo de falar de um grupo que vive à margem. Não no sentido de ser menor, pior e tal. À margem no sentido de não ser o grupo do centro. É o mainstream. Exato, ótimo, muito obrigada. O dialeto não binário, ele só interessa aos não binários e às pessoas aos militantes de ideologias de gênero. Essa é a grande verdade. E ele não faz o menor sentido. Por quê? Vamos lá. A língua portuguesa vem do latim. No latim havia o gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro. Na passagem do latim para o português, o que era neutro se tornou masculino. Logo, quando eu digo boa noite a todos, eu já estou incluindo todas, porque o masculino, na nossa língua, faz o papel do feminino também, do neutro. Entendi. De tudo. Isso não é machismo. Isso é regra. Isso é regra e as pessoas querem achar machismo em tudo. Então, quando alguém diz boa noite a todos e a todas, essa pessoa está sendo redundante. E quando já abrange. Já abrange. E quando essa pessoa diz boa noite a todos, a todas e a todes, essa pessoa está sendo ridícula. Com certeza. Ridícula. Tá. Então, esse é o primeiro argumento. O segundo argumento dizem que o dialeto não binário existe para que as pessoas sejam incluídas, né? Mas, na verdade, ele exclui as pessoas. Por que ele exclui? Ele exclui quem tem dislexia. Imagine uma criança na escola, lá no processo dela de alfabetização, de não sei o que e tal, tentando de aprender paralelamente um outro modo de escrever e de falar. Então, exclui os disléxicos que, de fato, que verdadeiramente já têm dificuldades com a língua. Exclui os cegos, que fazem uso de softwares de leitura, e aí esses softwares teriam de ser atualizados. Exclui os surdos que fazem compreensão com a linguagem labial. Porque a compreensão de todo é diferente de todex e de tode na língua, no lábio. Ou colocar X, ou colocar uma arroba. Zona. Começaram com X e arroba, depois passaram para a letra E. Mas aí as empresas estão usando muito X também no bom mocismo delas, né? E tal. Então, exclui os disléxicos, exclui os surdos, exclui os cegos, e exclui uma parcela da sociedade enorme, majoritária, que vê tudo isso como uma grande bobagem. Que mais? Aqui a gente tem a Academia Brasileira de Letras. Na França, lá eles têm a Académie Française, que é um órgão que tem a mesma função. E lá eles se pronunciaram há mais tempo dizendo que se trata, abre aspas, de uma aberração linguística. Fecha aspas. E o ministro da Educação Nacional da França proibiu o uso do dialeto não binário nas escolas e nas faculdades.
e isso deveria ocorrer aqui. O meu nome está... Eu não sou uma pessoa ligada à política, eu não tenho decoro eu não, para estar na política, eu não teria paciência com aquilo, eu não quero fazer parte da política. Em meia hora eu mandaria alguém ali para algum lugar, indubitavelmente. Mas o meu nome está em num projeto de lei, em um projeto de lei em Santa Catarina, contra o dialeto não binário. Eu ajudo deputados, eu ajudo vereadores a criarem teoria, né, a argumentarem contra o dialeto não binário, porque eu entendo que isso é uma forma de defender a minha língua, o meu idioma. Que não é fácil, né? Já é difícil a gente estudar e saber falar o idioma corretamente. Exato, a gente ainda vive vai complicar ainda mais. Isso. Gente, a gente vive num país lotado de semi-analfabetos, de analfabetos funcionais, e aí eles querem ainda impor coisas. E o que eles falam? Não, a gente não quer impor. A gente quer, porque eu já participei de discussões sobre isso. A gente quer só que a norma culta conviva com o dialeto não binário. Só que a gente sabe qual que é o fim disso. É muito bonitinho, é fofo, sabe? E tal. Mas no fim a gente caminha, sim, para uma exclusão paulatina do nosso idioma, da norma culta, na verdade. A gente caminha para uma desvalorização paulatina da norma culta. O ministro da Educação francesa, o ministro da Educação Nacional, porque lá se chama ministro da Educação Nacional. Só uma coisa antes disso. As pessoas não têm noção de o quanto a língua ela faz parte da compreensão da gente como indivíduo, né? Eu ia falar isso agora. Não é? Você vê o americano, quanto ele tem o inglês, o português, o francês. Todo mundo tem orgulho da língua que fala, do respeito à história dele. E aqui parece que tudo isso é besteira, né? Esse movimento é um movimento que também está ocorrendo na língua inglesa, em todas as línguas. Mentira, não posso falar que são todas. Mas em várias. No Canadá já está tendo um problema, né? De você até ser preso ou ter que pagar multa se você não usar esse tipo de linguagem ou alguma coisa parecida, né? Eu ouvi falar disso, eu não tenho dados, mas eu ouvi falar disso, que o Canadá era o lugar em que... Que você pode ir preso se você não usar o tratamento correto, né? Mas até eu perguntei, tem um trecho com a Nani muito bom, você pode falar sobre isso com ela também, porque ela tem uma opinião muito forte sobre isso. E ela também acha besteira e tal. E aí eu vejo, por exemplo, os trans que tiveram tanto trabalho para ser tratado como como ser tratado como ela, e de repente chega um pessoal falando, não é mais ela, é elo. Assim, estão perguntando para as pessoas, porque parece um grupo que está querendo falar para um monte de gente, e essas pessoas, elas nem foram consultadas, né? Então, se você... Mas de acordo com eles, desculpa te interromper, de acordo com eles, a pessoa não binária, que não se identifica nem com gênero feminino, nem com gênero masculino, ela pediria para ser tratada assim. Pelo que eu tô entendendo, você olha pra Nani, você vai falar ela. Sim. Olha pra você e fala ele. Mas o não binário falaria por favor, pronome neutro, entendeu? Linguagem não binária. Pelo que eu entendi, porque também são uma zona. Eu entendi isso, e tem pessoas que falam não, que essa linguagem vai substituir aquilo que a gente tava falando. Em vez de tratar tudo quando é genérico, vai ser linguagem neutra. Pelo amor de Deus, então tomara que eu morra Então, antes. em vez de falar ele ou ela, não, já fala elos, e aí já é todo mundo. Agora, sabe o que me dá muita... Não sei, alguém no chat aí pode ajudar a gente também pra saber como que tá isso. Sabe o que me dá raiva? O Max foi mais rápido. O que ele falou? Ele puxou uma matéria aqui, ó. Canadá aprovou uma lei que criminaliza o não uso de pronomes neutros para quem exigir ser tratado por eles. Sim, a gente falou isso em algum podcast aqui acho que, se eu não me engano, foi com o Rolandinho. Pode falar. Aí a chamada é aqui. Quando uma lei semelhante será aprovada no Brasil para obrigar pessoas a usar ele? Tomar banho. Então. Vai aprovar o tipo de lei, gente? Lei para alfabetização das pessoas. Olha só que interessante. Mas você ia falar alguma coisa sobre a França, eu te cortei, só para você não perder a linha. O ministro da Educação, da Educação Nacional, lá na França, ele falou, e eu concordo com ele, que esse dialeto, em que ele é prejudicial? Ele é prejudicial principalmente na interpretação de um texto.
né? Para você entender o que está escrito, gente. É outra língua. Então, na interpretação, para você escrever, enfim. E outra coisa, é arbitrário. Colocou-se uma letra E, e aí tá. E aí como é que eu vou... Alface. E pente, e alface, e elefante. Elefante, Como é que vai ser isso? É. Entendeu? É um total... Olha, o Brasil, quer dizer, isso aí é mundial, mas é um... Mas sabe o que me parece? Parece que a gente não tem problema sério pra resolver, não é? Exato. Pô, o homossexual que tá tomando lampadada na Paulista, sabe? A mulher que tá sendo agredida na casa dela, essas coisas são importantes. E o jeito que vai ser tratado, você acha que a mulher na periferia tá preocupada, ou o trans tá preocupado com isso? Olha, Não é? você falou uma coisa ótima, que é o seguinte, complementando. Trata-se de um modo de falar de uma elite progressista. É, uma elite. É uma elite progressista. Por quê? O menino lá da favela... Tá sendo discutido no Starbucks isso, entendeu? Exato. Obrigada. É isso. É discussão de Starbucks. E outra coisa, o que me dá muita raiva é quem difunde isso, os maiores responsáveis por isso, são os professores universitários. Ah, é? São os maiores responsáveis por isso. Teve agora o Museu da Língua Portuguesa. O museu fez isso. Eu já dei algumas entrevistas sobre isso. Eu brinquei, eu falei, gente... Foi um comunicado? Foi o quê? Foi alguma coisa no Twitter. Que eles falaram, se eu não me engano, todos, todas e todes. E eu falei, é museu, né? Já sepultou. Tá ótimo, eu fiz piada com a desgraça. Eu falei, museu, já sepultou. Os professores universitários militantes, os professores universitários ligados a ideologias de gênero, são os responsáveis por isso. São eles que colocam todos os dias em e-mails, queridos alunos, boa noite, que escrevem no quadro, boa noite a todos. E por que eu sei disso? Porque eu recebo directs todos os dias de pessoas inconformadas com isso. Todos os dias. Então, assim, é triste. É triste ver um professor colocar a ideologia dele acima da norma, do estudo, do que é correto, do que é certo. E aí vem algumas empresas e entram nesse bom mocismo e aí eles escrevem o suco de todes. Sabe? É uma babaquice, mas é uma babaquice. Eu acho que seria muito legal se a gente tivesse num nível de alfabetização absurdo, se a gente tivesse um nível de leitura que 80% das pessoas leem 10 livros por ano e tal, e aí a gente começa a pensar, todo mundo escreve bem, todo mundo é alfabetizado, vamos pensar sobre isso. Só que não, a gente não tem nem isso.